Estar bem informado tem um custo. E não estar custa muito mais. No prazo de um ano, Portugal decide o seu futuro em 3 eleições: legislativas, autárquicas e presidenciais. O palco das eleições é aqui. Assine e garanta acesso a todos os conteúdos em observador.pt. Agora com 49€ de desconto. A Rússia tem uma mentalidade de guerra, tem uma indústria de guerra e está habituada a estar com guerras. E a Europa deixou de ter esse chip. E essa é que é a grande questão. Os americanos têm uma mentalidade de guerra e têm um grande sentimento nacionalista. A Rússia também. E nós estamos ensanduichados numa Europa muito virada para o desenvolvimento, para a cultura. Exatamente. E, de facto, vamos passar... Estava longe do nosso espectro. Vamos simplificar e em pouco tempo vamos ter que tomar decisões difíceis. Germano Almeida, especialista há mais de 2 décadas em política norte-americana, analisa o momento atual e traz-nos o seu novo livro, O Colapso da Verdade, em que analisa as implicações da reeleição do Donald Trump e os riscos que tal representa para a democracia a nível global. Um olhar sobre a reeleição nos Estados Unidos e também uma reeleição que configura o maior desafio ao mundo como o conhecemos. A ameaça, diz ele, paira sobre todos nós. Que ameaça é esta? E será que estamos preparados para lhe fazer frente? O que é que pode a Europa fazer? Germano, bem-vindo, é um grande prazer sempre conversar contigo. Olá, João Paulo, muito obrigado. Neste espaço. No fundo, tu tens aquele programa, nunca posso esquecer isto, tens um programa atual, este Guerra e Paz, no canal Now, que é, só é mais nada, o mais importante e diário programa de documentário político em horário nobre da nossa televisão. Internacional de horário nobre, é certamente. E partilhamos uma coisa, João Paulo, é que temos um programa diário todos os dias com um convidado. Exatamente. E agora percebo-te melhor qual é o desafio. É muito interessante, é um privilégio também, mas ter todos os dias um convidado é um desafio muito grande e que enriquece. Não custa nada, contigo não custa nada, é muito bom. Este então é o teu 7º livro, não é? É o 6º sobre presidentes dos Estados Unidos, já vieste cá falar de alguns, e é o 2º do Donald Trump. E é o 2º sobre Donald Trump, que foi lançado no Grêmio Literário, numa sessão, aliás, bastante concorrida e muito, muito boa, muito interessante, onde tinhas uma série de convidados a falar, que foi muito giro. No dia 8 de maio, que foi precisamente o dia em que se conheceu o novo Papa, curiosamente, norte-americano. Primeiro Papa americano. Mas também, curiosamente, peruano também, claro, com dupla cidadania. Estou farto de ouvir nas redes, Germano, americanos furiosos, mais estes magas, a dizer que porque é que ele não falou inglês. Não falou italiano, falou em latim, falou em castelhano, não falou em inglês. Muito zangados. Mas o Papa, eu acho que isso foi um sinal que ele deu muito claro. Um sinal muito claro. E sim, tendo em conta aquilo que hoje Leão XIV e antes o Cardeal Prevost enfim, escreveu nas poucas intervenções que teve, mas sempre cirúrgicas, percebemos que é alguém que não é da linha mais próxima da administração de Trump. Diria também que, como sabemos, enfim, estamos a falar, e é preciso ter essa noção de tempos diferentes. Esta administração terá mais 3 anos e tal, e o Papa, pela idade em que assume o pontificado, pode ter provavelmente será um pontificado longo, pode ser, tendo em conta a esperança de vida hoje. Exatamente. Poderá ser 79 anos, de novo. E, portanto, eu diria que é evidente que a história deste pontificado não será só marcada por isso. No início, acho que sim, nessa aparente diferença, nomeadamente na posição em relação à imigração, em relação ao respeito pelo outro e pelos mais fracos, e por uma noção que o próprio então Cardeal Prevost corrigiu J.D. Vance, exatamente, de que o amor de Deus, sim. E de nós pelos outros não pode ter acessão de pessoas. Não tem essa hierarquia. Vamos amar a nossa família, os americanos, e depois então os nossos, do nosso povo. Não. E depois os outros, não. E ele disse que não, para Deus não há esses critérios, não é? O amor é universal. Dito isto, são planos diferentes e não sabemos ainda que tipo de intervenção o Papa Leão XIV será, embora por aquilo que ele já disse relativamente a uma paz justa, estável e duradoura na Ucrânia, relativamente à questão de Gaza e da Palestina. A paz desarmada e desarmante. Extraordinário as expressões dele. Parece-me que vai ser um Papa. Mas ele é um agostiniano, não é, Germano? E, portanto, como tal, muito ligado para o mundo interior, para pensar muito bem antes de dizer as coisas, para a meditação, para o crescimento interior e então uma adesão a Deus e ao amor dos outros. E, portanto, vê-se que não é uma pessoa intempestível, não é uma pessoa como agora, por exemplo, a presidência americana, que é instável, volátil e que muda muito, não é? Uma coisa sabemos, não sabemos a motivação dos cardeais nessa escolha. Sabemos que no atual momento
sim, ajuda-nos a lembrar que continua a haver uma América boa, uma América de grande dimensão, e que este momento da administração de Trump, que eu tento no livro verter Colapso da Verdade, é um momento de trevas, é um momento de escuridão, mas é um momento que não só pode ser passageiro, como não faz jus àquilo que levou a América, e a minha conclusão no livro é essa, a ser liderante no mundo, pelas melhores razões, e Trump não percebe, que é o dano que está a causar no prestígio americano, na forma como os outros olham para a América, na forma como está a destratar aliados, por muito que isso pudesse ter efeitos imediatos positivos na proteção do trabalhador americano e das empresas americanas, nem sequer tem, mas por muito que tivesse, é de alguém que não percebe o que levou à grandeza americana e ele que promete fazer a América grande outra vez. Assim não está a fazer, exatamente. E é curioso, porque tu falas mesmo nisso, neste teu livro, essa questão de... o exemplo americano é toda uma cultura, não é só ser a maior economia do mundo, não, é toda uma cultura, o exemplo que tem passado, o ser a bússola da moral, como tu falas no livro às vezes, e que perdeu um bocadinho esse estatuto, quer dizer, neste momento, não é? Tem muita gente afastada que já não é, já pensa duas vezes antes de visitar a América, já não é aquele exemplo que às vezes toma parte pelos multimilionários e abandona as pessoas que mais precisam, ou as crianças, ou os mais idosos que precisam daqueles complementos que o Estado costuma dar. Aquele Estado social está a desaparecer em vista de um apoio grande a uma classe super privilegiada. Está a perder um bocadinho esse... A América também era exemplo por isso, não é? No livro eu defendo isso, que a América perdeu a bússola moral ao querer voltar a ter Trump com a agenda que tem, que é uma agenda ainda mais agressiva e hostil do que o primeiro mandato. Em 100 dias percebemos que esta é uma presidência mais disruptiva, mais a atacar a ciência, mais a atacar os programas sociais do que o primeiro mandato, com a agenda de, supostamente, para tirar os programas de diversidade e inclusão e colocar um suposto mérito acima disso, está a atacar o que eles chamam de inimigo interno, chamado Deep State, que supostamente é controlado por democratas e woke e esquerdistas, de acordo com essa agenda, e está, de forma concreta, a querer dinamitá-lo e desrompê-lo. Por outro lado, sim, os americanos perderam essa bússola moral e, a nível mais internacional, a potência dominante deixou de querer dominar. Ou seja, a lógica de Trump e dos seus apoiantes é que, durante décadas, a América, o globalismo foi um mau negócio para a América. A América, embora o tenha liderado, os outros aproveitaram-se da grandeza da América. Uma verdade com duas faces, não é? Teve dois lados. Sim. E agora dizem que estão a sofrer muito com... Olhando para os déficits comerciais dos Estados Unidos, isso podia ter algum fundo de verdade, mas é preciso perceber porque é que eles acontecem. Ou seja, os Estados Unidos foram os grandes beneficiários da globalização, lideraram-na, puxaram os outros para cima, promoveram décadas de paz e prosperidade, sobretudo no espaço transatlântico, e veja-se... Era um garante de segurança e tudo, saíram da Segunda Guerra Mundial com uma grande superpotência económica e militar, percebendo isso. Presidentes como Truman, depois Eisenhower e ainda Kennedy depois, percebendo isso, percebiam a importância de uma coesão europeia e ajudaram à promoção dessa coesão europeia, da construção europeia, Plano Marshall, etc., percebendo isso, sabendo na altura, por causa também de travar a ameaça do comunismo, é verdade, mas sabendo isso. Ora, não é a perspectiva deste presidente. Este presidente tem uma perspectiva de que a Aliança Europeia são os europeus, nós somos uns fracos, uns aproveitadores, fizemos sistemas socialistas de saúde, disse ele ontem, à custa de não pagarmos. Nos aproveitámos imenso da defesa. Exatamente. A balança é muito em desfavor deles e a favor dos europeus. E nesse sentido... há aqui muita desinformação também ao mesmo tempo, da mentira. Vamos ver, com algumas coisas que têm algum fundo de verdade. Exatamente. Mas ele não percebe a NATO, uma coisa. por exemplo, ele dizia isso e criticava muito isso, não é? Certo. Mas vamos ver uma coisa. Vocês não contribuem com nada, sobre nós estamos a pagar tudo, e grande parte eram, de facto. Sim, mas esse caminho já estava a ser feito antes dele. Sim. Ou seja... E ele não percebe que as relações internacionais não são uma relação transacional. Numa relação transacional de negócio, de imobiliário, tu queres ter maior lucro e por isso tentas prejudicar o outro para que ele tenha o mínimo, porque num bolo queres ficar com o bolo todo. Exatamente. As relações internacionais não se fazem assim, fazem-se win-win, com relações de cooperação em que sendo bem feitas, são benéficas para todos. E as relações internacionais, entre outras coisas, podem ser relações comerciais, relações diplomáticas, culturais, etc. Sim. Trump está a dinamitar isso tudo, atacando a ciência, as universidades, as relações... A justiça, os tribunais, os escritórios de advogados, um alvo a rede de alianças,
quando faz uma rede de alianças em que os Estados Unidos que eram claramente os superiores, os Estados Unidos tinham uma grande vantagem nisso, porque com a rede de aliados que tinham na Europa, das democracias asiáticas que querem ter os Estados Unidos como principal parceiro para travar e têm medo da China, não são só os países de leste que têm medo da Rússia. Os países asiáticos também têm medo da China. Os Estados Unidos tinham ali um grande poder. Que também lhes dava jeito, geoestrategicamente também lhes dava jeito. Vamos pôr em duas palavras, João Paulo. Soft power. Sim. Trump está a arrebentar com soft power, Sim. dando mau nome à América, má reputação, tratando mal os aliados. Isso não é inteligente, é muito pouco inteligente. Porquê? Porque com uma boa rede de aliados, tu tens vantagens e os outros tratam-te bem, não tendo que pagar nada por isso, entre aspas, não é? Sim. Entre aspas. Isso acabou. É uma opção. Pronto. Quando os Estados Unidos Trump dizem assim, nós vamos deixar de pagar a segurança da Ucrânia, isso é com a Europa, isso não é nada connosco, estou a citar J.D. Vance. Como tu dizes, é o maior país do mundo que atacou o maior país da Europa, não é? Exatamente. O segundo maior da Europa. É uma opção errada de quem rebenta com 7 décadas de prosperidade e sucesso transatlântico, mas é uma opção. E nós americanos, queremos focar no Indo-Pacífico, travagem da ascensão da China, queremos focar nos negócios no Golfo Pérsico, onde à hora que estamos a gravar Trump está, Arábia Saudita, Qatar, Emirados Árabes Unidos, e com isso também tentar travar o programa nuclear iraniano. É uma opção. Isso é a única coisa boa que esteja a sair desta... Sim, possivelmente. Vamos ver como é que... Este plano com o Irão. O que os Estados Unidos de Trump não percebem é que, assim, fragilizam-se externamente e fragilizam-se internamente. Um exemplo muito concreto. Trump foi reeleito muito porque muitos americanos diziam que era melhor para a economia do que era Biden. Biden deixou os Estados Unidos com a maior taxa de criação de emprego da história. Maior taxa de criação de emprego da história. Mas a percepção não foi essa, porque houve de facto uma questão de inflação que chegou a 9% no verão de 2022, na sequência das primeiras sanções à Rússia e do pós-pandemia, em que havia disrupção nas cadeias de distribuição, entre uma grande procura e a oferta não estava a aguentar, porque estava preparada para parar mais tempo do que depois acabou por parar. E houve uma grande inflação. Mas isto não foi culpa de Biden, foi o que aconteceu. Sim. E Biden conseguiu, com Jerome Powell, na Fed, baixar a inflação mais rápido do que se previa. Ora, Biden deixa os Estados Unidos, o último trimestre de Biden, último trimestre de 2024, com um crescimento de 2,4%. E o primeiro trimestre de Trump foi uma contração de 0,3%. Há 3 anos que os Estados Unidos não contraíam. E essa contração já verteu um pouco o clima pré-tarifário depois, quando as tarifas vieram logo no início de abril. Isso é que é ser bom para a economia, não me parece. Pois, exatamente, não foi. Este regresso, de facto, como tu dizes, tinha aqui este título, o que acontece quando a verdade deixa de ser um valor e passa a ser uma ferramenta de poder. De facto, é uma inquietação que percorre, de facto, o colapso da verdade, este teu livro. O regresso do Trump foi importante, neste sentido em que foi a eleição mais importante desde a Segunda Guerra Mundial, mas ele tinha sido, de facto, o primeiro presidente a perder uma reeleição, nunca foi maioritário, nunca teve um único dia 2/3 dos americanos a apoiá-lo, mas era um líder com muitos milhões de seguidores. O trumpismo ainda domina o Partido Republicano, um problema para o partido, e não foi legalmente impedido de concorrer, como o Pritzker tanto anunciava, e poderia ter sido. Tu estiveste lá em janeiro, a última vez que vieste cá, aliás, estavas a dias de partir para o Inauguration Day, em que o Presidente estava a fazer o livro. Estavas já a escrever este livro, e sentiste o medo nas conversas que ouviste. Também. As pessoas tinham medo. Algumas sim, outras estavam ilusoriamente animadas, exatamente. Okay. Também, mas só para contextualizar, acho que vale a pena. Eu vim aqui então 3 dias antes de ir para os Estados Unidos, estava a fazer o livro. O livro que tens aí à tua frente e que está nas livrarias. Já está no top das snacks. Já agora esteve em primeiro lugar no continente, agora já não está, e esteve na hora que estamos a falar, estava em 5º lugar no top FNAC não ficção. Da ideias de ler, atenção, é para dizer esta editora, e aliás, com uma capa muito bem, eu acho que... Sim, a capa é excelente. É excelente. Se olhares bem para a capa, portanto, a cara do Trump é a foto oficial. Tens depois os motivos. Tens os motivos da bandeira americana, e se olhares para cima, o que é que consegues vislumbrar? O mapa da Europa? O mapa da Europa sombrio. A negro. Uma Europa em queda, ameaçada. E a conclusão do livro tem muito a ver com isso. Exatamente. Mas só para contextualizar, antes de mais, falaste da editora, permite-me dizer, depois de 6 livros, eu prezo muito a memória. Da Prime Books? Com a Prime Books, com o Jaime Cassala de Abreu, a quem agradeço e de quem continua a ser amigo, e que apostou em mim de uma forma crucial no início da minha carreira, digamos assim. Passaste então para o Porto Editora aqui para a ideias de ler. Foram 14 anos com 6 livros. A Porto Editora fez um convite, um desafio. Irrecusável. Em setembro, outubro, achando que era... Já desde setembro passado? Sim, achando que era o Trump que ia ganhar. E eu não tinha tanta certeza, e eles tinham. Toma, boa. E desafiaram, olha, prepara-te para fazer um livro. Queríamos que fizesse um livro sobre o Trump, e eu assinei com a Porto Editora. A Ideias de Ler, uma chancela da Porto Editora. E assim foi.
Pronto, e queriam fazer, pronto, o primeiro livro do regresso de Trump. Esse aqui está, como é óbvio, foi feito em tempo recorde. Claro que só foi possível porque eu, como sabes, é um trabalho contínuo para mim, exatamente. de preparação dos comentários no jornal, jornal, com o teu trabalho diário a escrever no sábado, portanto, só assim foi possível. Na altura ainda não tinhas o programa diário que tens agora, sim, mas já eras solicitado toda a hora para tratar disto. De todo modo, lá por fevereiro, pouco depois de ter voltado aos Estados Unidos, já tinha, achava eu, já quase o livro feito, mas entretanto as coisas foram acontecendo. E foram 2 meses de caos em que ia de ordens executivas a centenas. Fui atualizando e, portanto, o livro que tens aí à tua frente, sim, 60%, 70%, 80% já é posterior ao dia em que nós falamos, já no o que é extraordinário. Primeiro mês já desta presidência. É extraordinário. Agora estava a pensar que ainda agora o Trump acabou de aceitar este Boeing 747 todo quitado do luxo que lhe deu a famílias do Qatar de 400 milhões de euros, de 400 milhões de dólares. Se isto não é suborno, Germano, o que é suborno então? É porque pela Constituição, a lei anticorrupção e da Constituição americana dizem que um funcionário do governo americano não pode aceitar presentes de reis, príncipes ou estados estrangeiros. Essa pergunta... Ele diz que não é para mim, é para o Departamento de Defesa. João Paulo, responde com 10 palavras, que são as primeiras palavras do livro. É uma citação de Donald Trump que eu escolhi para arranque de leitura. Eu não faço nada contra o mal. É que é? Aquele que salva o seu país não quebra qualquer lei. Exato. Eu acho que vale a pena dizer outra vez para os ouvintes reterem. Aquele que salva o seu país não quebra qualquer lei. Isto podia ser dito... Podia ser dito por um marajá, por um nababo, por um ditador, por um califa. O louco da terra. Foi o presidente dos Estados Unidos. Ou seja, o presidente dos Estados Unidos tem uma leitura ditatorial dos seus poderes. Messiânica. Ou seja, eu estou acima. E, portanto, há uma lógica de super-imunidade que ele está a tentar verter no próprio sistema, no próprio Supremo, de que o Presidente dos Estados Unidos foi eleito pelo povo e, portanto, o que ele fizer é lei e nunca há quebra. Com aquela Janet Mills, ele acabou de dizer isso. Vemos nos tribunais e ele responde... Eu só respondo à lei do meu Estado. E ela diz, a lei sou eu. Isto responde a quase tudo que nós temos de dúvida relativamente a Trump. Sim. Muitos dos seus apoiantes acreditam nesse messianismo. E eu confesso, e no livro anterior, ou melhor, há 4 anos com Biden, tenho um capítulo, e lembro de ter falado contigo sobre isso aqui, de AIC e DIC, antes da invasão do Capitólio e depois da invasão do Capitólio, em que eu achava, pronto, a partir daqui, Trump acabou, isto é uma... Pronto, a América é o farol da democracia, vai resistir a isto. Nós falávamos disso, como Síria, isto não é uma ameaça à democracia, está em risco. Eu refleti nestes anos, é a minha obrigação, é o meu trabalho sobre isto. Que ele instigou isto, o Trump, não é? Ficou provado. Refleti nestes anos sobre isto, falei com pessoas sobre isto. Estive nos Estados Unidos e também refleti com pessoas que votaram em Trump. E deixa-me dizer-te o seguinte. Há muitos milhões. Uma coisa, e nós também temos que fazer um exercício de humildade, não é? Eu não antecipei uma coisa que é, para muita gente, é concebível coabitar na mesma cabeça e no mesmo julgamento, que Trump, não esteve bem nesse dia. Não chegam à questão de se é culpado ou não chegam aí no pensamento. Olharam e também acharam que não esteve bem nesse dia de incitar a turba a ir para o Capitólio. Sim. Se calhar nem fazem a ligação direta de que ele é o culpado disso, não fazem isso. Não gostaram do que viram no Capitólio. Assim. Atenção que muita gente depois entra nas conspirações, porque há muitas teses da Trumposfera que isto foi uma coisa montada pelo FBI, pelo Black Lives Matter, que não eram apoiantes do Trump. Canons. Sim. De todo modo, não gostaram do que viram. Sim. Depois, muita gente que esteve ali não achava que estava a cometer um crime, não achava que estava a atacar a democracia, achava que estava a defender a democracia porque achava que tinham sido roubados. Portanto, é esta a gravidade do colapso da verdade, título do meu livro. Exatamente. Pronto. E depois há outra coisa. Para as pessoas que não estiveram ali, para o americano comum, que falas com ele é uma pessoa simpática, como sabes, os americanos são muito simpáticos, e portanto milhões de americanos que votaram em Trump não são violentos, são pessoas simpáticas e vou simplificar. Normais. A palavra normal é muito perigosa, mas normais. Mas pessoas normais. Dizer, E então o que é possível? Então ele diz, na mesma cabeça, não gostaram do que viram, Trump até pode ser uma ameaça à democracia, mas eu continuo aqui a viver nos Estados Unidos, as coisas continuam, portanto não se passou nada especial. E para mim mais importante quem é que é mais importante para o meu bolso. E para o bolso, e para eles achavam que Trump era melhor do que Kamala para o bolso delas. E foi esse o racional. E portanto está aqui a explicação. Homem de negócios, aparentemente com muito sucesso e multimilionário. Nós sabemos, e eu no livro já aponto aí isso, que isso não é verdade, que Trump não está a ser bom nem para a economia. Podia ser só a economia e cai a democracia, os valores, o respeito, o bom nome. Não, mas a economia também não estava a ser bom. Recessão, mas eles achavam que sim. E a explicação, portanto, é essa. Mas agora está a realidade aí a provar-lhes que se calhar não estavam com tanta razão como isso. Porque a minha pergunta agora é esta, Germano. Porquê é que há tanto apagamento do Congresso e dos democratas? O Congresso também, as duas câmaras agora são republicanas, mas isto tudo pode mudar nos midterms, vamos lá ver, já para o ano, vamos ver.
Epá, mas os democratas, algumas exceções, aquela a Janet Mills, governadora do Maine, que ele desafiou diretamente, ele disse que no tribunal conversamos e depois ela acabou, agora ganhou, portanto ele chegou a ameaçá-la, ganhou. O Pritzker, por exemplo, o governador democrata do Illinois também, que também tem sido, assim que ele foi condenado o ano passado em maio, faz agora um ano, foi condenado por 30 crimes, ele 34 acusações, foi considerado criminoso, nunca mais se calou com isso, e ele até tem maior fortuna, não é pelo dinheiro, que ele até tem mais fortuna que o Trump, mas o resto dos democratas, os juízes, nós vemos muito apagados, por exemplo, os advogados que ele criticou tanto, sobretudo os que tinham tido casos contra ele, já foram fazer um acordo à Casa Branca num valor de não sei quantos milhões de dólares para cobrir causas de amigos dele. O que é que se passa? Porque há várias explicações para o aumento do tom de Maimon. Porque ele tem um poder muito... o poder dele é bastante restrito, parece grande, mas está a aumentar. Mas ele está muito escrutinado e é muito limitado. Quer dizer, tem que passar pelos congressos, tem que passar por isso, Senado. Os Estados Unidos ainda são uma democracia na forma, mas os contrapoderes e os checks and balances estão a ter testes de stress como nunca tiveram até hoje. Porquê? Porque havia regras não escritas que todos nas instituições respeitavam e que agora quem está no poder na administração não está a respeitar. Estávamos a falar, portanto, Germano, desta questão do apagamento dos democratas, porque é que o Congresso não se impõe mais, porque é que os juízes têm tanto medo, porque é que ele está a conseguir levar tantas coisas avante? O momento total na América é de testes de stress para os checks and balances tão relevantes nos Estados Unidos. Continua a haver os contrapoderes, mas o Supremo está com uma grande maioria de juízes conservadores, 3 deles nomeados por Trump. Ainda não se chegou a esse grande teste. Será que o Supremo vai alguma vez decretar e travar uma grande medida da administração Trump, as tarifas, a imigração? Não sabemos. Tem hipótese de fazer. E se o fizer, o que é que acontece? E se o Presidente desrespeitar o Supremo e continuar a aplicar aquilo que o Supremo... Porque é isso que eu estava a dizer. Há regras não escritas, ou seja... É que suposto obedecer ao Supremo. O que é que acontece se desobedecer ao Supremo? Ainda não aconteceu. Entramos em território desconhecido. Se o Presidente desobedecer ao Supremo, haverá law enforcement contra o Presidente? Mas tu prevês que isso aconteça? Isso pode acontecer. Haverá law enforcement contra o Presidente? Pois. Não sabemos. De acordo com a tal coisa do aquele que salva o seu país não quebra qualquer lei, a super-imunidade do Presidente, tudo o que o Presidente faz em funções... Ele já falou no terceiro mandato, por exemplo, que é uma coisa que é anticonstitucional, mas ele diz isso na altura se verá. A emenda 22 diz limite de 2 mandatos para qualquer americano ser Presidente, não está lá explícito seguidos, mas também, até hoje, isso não foi levantado. Sim. E ele diz, muitos querem um terceiro mandato, mas isso não é argumento. Muitos também queriam um terceiro mandato de Obama ou de Clinton e não houve. Exatamente. Pronto. Mas eu, por acaso, acho que ele não vai chegar a esse ponto. Mas também não consigo visualizar, para te ser franco, fiz essa pergunta na apresentação no Grêmio Literário. Como é que tu podes dizer isso, Germano? Quem é que sabe o que é que este homem pensa amanhã? Eu não consigo visualizar, e fiz essa pergunta no Grêmio Literário, que é uma saída pacífica de Trump do poder. Não houve, sabemos já que não houve na primeira vez. Quando ele disse que ganhou quando perdeu. Não é? E agora, pronto. Pode argumentar, mas o povo quer que eu continue. E, portanto, é alguém que não respeita as regras democráticas. Passa a ser lei, não é? Os poderes dos outros. Essa é uma explicação. Depois, ainda passou relativamente pouco tempo depois de uma vitória mais robusta eleitoralmente do que se previa. E, portanto, do ponto de vista político, é normal que os republicanos no Congresso não estejam a desafiar o Presidente. Será politicamente aberrante, mas era necessário democraticamente. Sim. Há honrosas exceções muito curtas. Queiram, não é? Lisa McCursky, senadora do Alasca, muito pouco mais. Suzanne Collins do Maine, mas nem tanto, muito pouco mais. A maioria dos republicanos no Congresso é curta, tanto no Senado como na Câmara dos Representantes. O mais provável é que os democratas ganhem as intercalares. Agora nos midterms, portanto, o ano que vem. Mas vamos ver, João Paulo, em que condições democráticas como isso vai acontecer. Para o ano, de facto, isto costuma alternar, e portanto agora tem as duas câmaras são republicanas, para o ano pode de facto alternar porque é costume, dizes tu, mas também dizes no teu livro, mas quem é que sabe o dia da manhã na América? Em 100 dias a democracia já abalou tanto, como é que abalará em 700, 800, em 1000, ainda faltam 1300? Essa é outra questão. Exatamente. Portanto, regras não escritas que até agora todos respeitaram e eles não estão a respeitar. A administração Trump já não está a respeitar algumas decisões de alguns juízes federais, recorre, isso tem esse direito, claro. Mas enquanto não há decisão, em vez de respeitar a temporary ban, continua a aplicar. Avante as suas medidas. E vamos ver como é que é do Supremo. Politicamente, já falámos, os republicanos estão calados, estão complacentes. Há uma aberração, que é, o Presidente, como tem maioria no Congresso, não precisava de fazer nenhuma ordem executiva, passava aquilo facilmente e está a fazer 4 vezes mais ordens executivas do que o primeiro mandato. Ou seja, é um Presidente com uma leitura ditatorial, autocrata
do seu exercício. Ele está a exercer o poder ao limite, testando o poder até ao limite, pisando os outros poderes, a ver o que é que acontece. E isto é show-off, não é, Germano? Também. É porque essas ordens executivas, como se chamam, atenção, não são leis, as pessoas acham que são leis, não são leis. Ele assinou mais de 100 desde que tomou posse. Já tem visto pessoas a explicar, está bem, mas pelo menos 53 já foram adiadas. Portanto, as pessoas... Mas é um show-off, aquilo está lá, ele assina, mostra e diz o que é que está a fazer. Ele assinou como ordem executiva que só há 2 sexos, homens e mulheres. Assinou como ordem executiva a questão da revolução do bom senso. Exatamente. As tarifas, naturalmente, também. Claro. Sendo que já houve financiamentos, agências. Já houve soluções no Senado a dizer que as tarifas têm que ser aqui discutidas. Ok, isso é um bom sinal. Mas os republicanos também já a travaram, os democratas propuseram, alguns republicanos votaram, enfim. Neste teu livro tu tens 8 páginas só com ordens destas assinadas e só na primeira quinzena. Na primeira quinzena, já podia ser o triplo, não é? E repare, isso só é estudado, este é de longe o meu livro, com mais páginas. E eu deixei imensa coisa de fora. Nós já estamos, não é que qualquer dia haja um tsunami, nós já estamos no tsunami democrático, porque de acordo com a cartilha do Project 2085 da Heritage Foundation, ultraconservador, retirar romper... Que o Trump disse desconhecer. E que o financiou, romper o establishment supostamente controlado pelos woke e pelos democratas. Exato. E pôr lá quem defenda isto. A cartilha é em 180 dias, porque entretanto, com o passar do tempo, de acordo com a cartilha, há uma certa entropia, as coisas são mais difíceis. Portanto, ele meteu lá o Musk para fazer isso, aparentemente o Musk também já estará de saída, mas ainda não se viu bem. Sim. Está a perder muito nos negócios. Isso são 180 dias, João Paulo, nós estamos a falar ao dia 112 ou 13 ou coisa assim, estamos em pleno tsunami. Exatamente. Estamos em pleno tsunami. Confusão é controle. Confusão é controle, isso vem de Mark Felt. O caos como estratégia, no fundo. A estratégia do Mark Felt, então, é esse agente da FBI que teve a estratégia do caos envolvido no Watergate. Era o garganta funda. Exatamente. A estratégia do caos, Steve Bannon, o que é a estratégia do caos, muito rapidamente? Velocidade e volume, ou seja, fazer muita coisa e de forma sonora. É tirar areia para os olhos. Se atiras muita coisa de forma sonora, 30, 40, 50... mesmo quem tenta, os comentadores, os políticos da oposição... Por exemplo, este escândalo da segurança interna, não foi? Daquela gafe que se fez com os documentos secretos que foram revelados. Sim. Choveram 1000 coisas, que os imigrantes comem cães e que... Para as pessoas não repararem na gravidade... Sim, se atiras muita coisa, mesmo quem tenta verificar, é difícil identificar qual é a mais grave para apanhar e não a deixar fugir. É uma estratégia pensada. Se ele só atirasse uma ou duas, se calhar não conseguia passar. Atira 50, consegue passar a 50, lançando a confusão. Portanto, confusão é controlo, a estratégia do caos, do excesso, não é? Com excesso, velocidade e volume. E depois uma coisa que ele faz, como ninguém já fazia no primeiro mandato e agora faz mais, que é, se perde, declara vitória e se perde estrondosamente, declara vitória estrondosamente. Nas tarifas, muito rapidamente, ele nas tarifas anuncia o dia da libertação, anuncia as tarifas como medida para a proteção do trabalhador americano e das empresas americanas e dos valores americanos. E tarifas de alcance global. Geraram o caos nos mercados, geraram as maiores perdas em décadas na sequência de um presidente, e depois ele anuncia uma pausa. Essa pausa levou a uma recuperação dos mercados, embora respiraram. Sim, num dia subiram, como em 17 anos não subiam num dia, mesmo assim não compensaram as perdas de 4 dias. O que é que ele faz? Diz, e eu tive a maior subida em 17 anos, o que é factualmente verdade, tá bem, mas na sequência de quê? Perdeu. Pronto. Ou seja, depois de uma derrota estrondosa, o que é que ele faz? Declara uma vitória estrondosa. É extraordinário. Faz um acordo negocial com a China para reduzirem as tarifas em 115% depois de aumentos brutais dos dois lados. E o que é que ele faz? Anuncia uma grande vitória. Depois, ou seja, mas na verdade foi um recuo, foi uma capitulação. Em relação ao que estava, perdeu, obviamente. Para o seu público. Ele está a defender a América, está a ser forte e a ser o único a defender a América. Há quem diga que ele faz por exemplo, este exagero o excesso das ações executivas, por exemplo, distrai das verdadeiras questões, e já falámos disso, é verdade, dá uma imagem de poder absoluto, porque dá. As pessoas leem aquilo, ou veem ele assinar aquilo e mostrar, ele fez uma lei nova. Aquilo não está a fazer leis, aquilo não são leis, e a lei tem que passar pelo Congresso. Claro. Foi a estratégia usada, por exemplo, quando foi essa divulgação dos documentos secretos, a pressão sobre os escritórios de advogados, falámos nisso. Afinal, do intervalo era o Biden, como dizes no teu livro, não era? Em 2016 achávamos que o Trump era um intervalo, disse Obama, foi, e afinal pelos vistos, é verdade. Exatamente, a revolução do senso comum, como ele diz. Um presidente de transição pós-ordem internacional liberal, a Rússia e a China, claro, estão a aproveitar. Porque tudo o que a Rússia e a China queriam era que todo o Ocidente se dividisse e ele está a conseguir isso. Completamente. Ele com o Brexit
Ele está a enfraquecer o Ocidente, a enfraquecer a Tentou Europa. que o Macron largasse a Europa também. Está a deslaçar a Aliança Transatlântica. Estados Unidos e a Europa juntos eram de longe o maior bloco económico, mesmo com o crescimento chinês. E ao deslaçar esse bloco económico e também político-diplomático, está a dar oportunidades à China e está a fazer com que a Rússia consiga prolongar a sua agressão na Ucrânia e projetar também uma espécie de guerra híbrida à Europa. Isso é para nós um grande problema. Vamos ter que tomar decisões difíceis, possivelmente sem os americanos. Enquanto isso, internamente, atenção, muita gente nos Estados Unidos me disse que se revia nessa promessa de Trump de restaurar os valores americanos na questão da tal evolução do senso comum. Houve um sentimento, por parte de alguns democratas também, que os democratas nos últimos anos chegaram longe demais na questão das políticas woke, nas ideias progressistas. Isso tem o seu peso. E não podemos também escamotear isso. Sim. Dito isso, sim, isso é uma parte, mas de facto o que Trump está a fazer é prometer vitórias apressadas e avanços apressados sem um plano próprio, nomeadamente para a paz na Ucrânia, que seja minimamente sustentável, duradoura e justa, e portanto no fundo é uma benesse à Rússia, sem, no caso interno, poder também ter, planos próprios de governo. Ele não tem políticas públicas pensadas e coordenadas. Lança as coisas e no tal caos depois acaba por declarar vitória quando são derrotas. Esta questão do Make America Great Again, ninguém estava a pensar que ele próprio se calhar estava a pensar numa questão territorial, inclusive. Com a questão da ameaça à Groenlândia, a questão do Canadá, a questão da... Ele continua a fazer isto impunemente. O Panamá agora também. Sim, mas vamos ver. Ele tem esta apetência pela terra como o Putin, por exemplo? Sim, ou seja... Por território? E o que é curioso é que isso não estava na questão da argumentação de campanha. Na campanha Trump versus Kamala não estava essa questão. É verdade que no primeiro mandato ele falou da Groenlândia, mas não parecia muito a sério. Vamos ver. O Canadá não. O Canadá é um disparate, é uma ofensa aos canadianos. Sim. Já responderam, o Canadá, que é um grande país, responderam muito bem, levou à vitória de Carney. Os liberais estavam de saída do poder e levou uma espécie de emergência de nacionalismo canadiano. Exatamente. Também na Austrália, mais distante, mas Albanese a mesma coisa, ou seja, há uma reação de partidos relativamente próximos dos republicanos na América, no mundo anglófono, estão a perder, e há uma reação perante a imprevisibilidade e o comportamento de Trump, de escolher líderes mais previsíveis. Sim, isso é interessante. mais seguros. Isso é interessante. Dito isto, há bocado falaste dos chineses e dos russos, é preciso explicar isso. As perdas que está a haver ao nível dos investigadores nas universidades, dos serviços, nos serviços de informação, algum medo de partilhar determinado tipo de informação perante as suspeitas da proximidade desta organização com os russos. Está a haver tentativa de aproveitamento dos próprios chineses de ter, e dos russos, de conseguir recrutar. De captar esses cérebros, esses cérebros e esses elementos também dos serviços secretos. Estão a dar grandes condições. Perante os despedimentos que está a haver, etc. Isso é de uma gravidade extrema. Como tu dizes, perde-se o conhecimento, não é? Sim. Que isso é muito importante. Sim. Não é só o poder das universidades que são muito importantes e são ricas. Sim. E se calhar sem estes fundos que ele agora está a retirar de algumas, não se vão por aí abaixo, porque eu acho que se ganham muito, muito dinheiro nas grandes universidades americanas, mas isso do conhecimento, estás a dizer, é uma coisa que não é contabilizável assim, e é verdade. Sobre o expansionismo, se me dizer isso rapidamente, Trump não acredita no liberalismo e Alexander Dugin, o eurasianista ideólogo do imperialismo evasionista russo, numa entrevista há pouco recentemente um livro sobre isso, em que diz que a vitória de Putin é essa, o putinismo vencer nos Estados Unidos. Porquê? Porque neste momento há um presidente americano que não acredita no liberalismo, acredita na soberania das grandes potências, também com um lado também de recuperação moral, a tal recuperação dos valores, salvação dos valores, coisa, como sabes, o Putin também tem, não é? Esse discurso. E, portanto, está aqui a prova de que nesta administração americana está uma visão, podemos considerar de extrema-direita, embora seja difícil de definir assim, mas, acima de tudo, eu diria um nacional-populismo identitário, se aproxima muito, com um lado personalista, tem Putin agora Trump, antiliberal, que despreza a Europa, despreza os valores democráticos, despreza os valores liberais, despreza o multilateralismo, ou pelo menos quer um outro tipo de multilateralismo. Sim. E, nesse sentido, há uma proximidade clara, ideológica, entre a administração de Trump e Putin nessa medida. Dentro disto, quando Trump permitirá
que Putin engula uma parte da Ucrânia e não vai defender a Ucrânia como Biden nos estava a defender, e quando Trump, aparentemente também na negociação comercial está a fazer com a China, aparentemente também permitirá que Xi mais tarde engula Taiwan, embora aí seja diferente, porque de facto a política americana é desde 71, não é de Trump, é de uma só China, embora com a ambiguidade estratégica de não permitir uma invasão militar a Taiwan, e de se calhar Trump vai fechar os olhos a isso. Então, se permite isso a Xi e a Putin, vai querer alargar o espaço de influência americano, quer a Groenlândia pela influência geoestratégica inquestionável que a Groenlândia tem, com as riquezas que tem, no de gelo, as riquezas que vêm ao de cima também, e no posicionamento estratégico que a Groenlândia tem ao fechar o acesso ao Atlântico Norte, a par da Islândia, também controlada pelos americanos com a vista militar, e das Ilhas Britânicas. Isso sim faz sentido, mas o que não faz sentido é fazer isso com hostilidade à NATO e ao país da NATO como a Dinamarca. A questão do canal Panamá podia fazer sentido na questão de impedir um grande controle chinês ali, que aparentemente através de empresas de Hong Kong, mas que neste momento não é muito real. Posso dizer, estive a ver esses números. Os Estados Unidos controlam cerca de 75% da passagem comercial no canal de Panamá e os chineses apenas 10, 15%. Querer não mudar isso faz sentido. Fazer isso com hostilidade também ao Panamá, que está neste momento com receio que os Estados Unidos retirem a soberania do Panamá ao canal, colocando lá tropas, no fundo uma espécie de invasão não assumida ao Panamá, como suposta defesa do canal Panamá, a invasão do canal Panamá, peço desculpa. Claro. Isso revela um lado de expansão territorial, e a expansão territorial, não outra maneira, faz à custa da soberania dos outros, não se faz de outra maneira. Exatamente. A Europa, de facto, está entre a espada e a parede. Germano, agora a Europa não tem um exército, não é? Desmantelou o seu exército, digamos assim, praticamente. Agora também aos ingleses, aos alemães, aos franceses, e tem também arsenal nuclear. Mas, de facto, agora mesmo a NATO, que não vive os melhores dias, e embora ao mesmo tempo todas estas estratégias têm, também do Putin, e assim, têm, se calhar, unido mais a Europa. Também há coisas que vêm por bem, se calhar. A Europa precisa de liderança e precisa de um caminho e precisa ser corajosa a saber se é preciso ou não fazer o decoupling com os Estados Unidos. O problema é a hesitação relativamente a isso. Eles ameaçam muito sair, e que o artigo 5º não devia existir. E a transferência de poder de comando e controle da NATO, do ramo europeu da NATO, dos Estados Unidos para a Europa demorará 5 a 10 anos. E, portanto, não será uma questão para já. Na defesa da Ucrânia, os Estados Unidos, desta ou daquela maneira, têm que continuar a participar. Podem participar reduzindo o apoio, mas têm que continuar a participar. E é isso que líderes como Merz, como Macron, como Starmer têm dito a Trump. Dito isto, sim, houve um desfinanciamento nas últimas décadas em relação à parte militar, mas a Europa tem, só para teres uma ideia, o problema era em 2014. Dos últimos 11 anos, os países europeus da NATO aumentaram 115% os seus gastos em defesa, e os Estados Unidos reduziram percentualmente o seu gasto em defesa. E nos últimos 4 anos, desde a perspectiva de poder haver uma invasão russa da Ucrânia, aumentaram 30%. E, portanto, o caminho está a ser feito. Alguns países, e Portugal infelizmente está num deles, estão muito atrasados, mas todos vão fazer esse caminho. Olhando em bloco, a Europa, se agir de forma coordenada, não tem na Rússia uma ameaça séria desde que haja de forma coordenada. A Europa vale junta 10 vezes mais que a Rússia a nível do seu PIB, e 3 vezes mais a nível militar. Mas tem que agir de forma conjunta. Qual é a questão, João Paulo? É que a Rússia tem uma mentalidade de guerra, tem uma indústria de guerra e está habituada a estar com guerras. E a Europa deixou de ter esse chip. E essa é que é a grande questão. Os americanos têm uma mentalidade de guerra e têm um grande sentimento nacionalista. A Rússia também. E nós estamos ensanduichados numa Europa muito virada para o desenvolvimento, para a cultura. E, de facto, vamos passar... Estava longe do nosso espectro. Vamos simplificar e em pouco tempo vamos ter que tomar decisões difíceis. Eu sou um profundo europeísta, como sabes, acredito que é possível, mas vai ser um grande desafio. Acredito numa defesa coletiva europeia em que o Reino Unido vai ter que estar, mas é preciso dar este sinal. Desta ou daquela maneira, no espaço de 5 a 10 anos, não temos alternativa. Temos que articular com os americanos, mesmo que eles estejam menos envolvidos, digamos assim. Pronto, é a melhor maneira para terminar esta conversa, nós estamos já no fim. Deixa-me só dar uma nota muito rápida. Sim, mas só para agradecer. Eu vou fazer uma pergunta sobre isto. Só para não deixar passar isso. Preparados ou não? O que é que nos falta fazer? Agradecer à Ana Rita Guerra, jornalista radicada na Califórnia há mais de uma década, que assinou um texto notável sobre a importância do algoritmo para a vitória de Trump.
armas de desinformação maciça. A professora Daniela Melo, também radicada nos Estados Unidos há 20 anos, a professora da Universidade de Boston, que contribui com anotações. A embaixadora Ana Gomes, também, com certeza. No livro. A embaixadora Ana Gomes, que assinou o prefácio, e há uma Jorge Donal Arno Moreira, faz o pós-fácio, que assinou o prefácio. Também já agora há o João Soares e a Teresa Violante, que estiveram também no lançamento, lá no Grêmio Literário, correu lindamente. Portanto, a última questão é mesmo esta, Germano. Será que o desafio é muito grande? O tempo é de falar claro e não sei se é muito tempo. Vamos estar à altura ou não? Achas que sim? Eu acho seja que como sim. for, em 5, 10 anos estamos à altura de compensar isto e de voltar a estar por cima? Eu não sou dos que ou dizem que a Europa... boa convivência. Sim. Eu não sou dos que dizem que os europeus andaram a dormir e que não. Não. As sondagens dizem que as opiniões públicas europeias continuam a perceber que é preciso ajudar a Ucrânia. A grande questão é se estamos preparados para a mudança de mentalidade, percebendo aquilo que Donald Tusk, o primeiro-ministro polaco, tem dito, e bem, que é: ainda não estamos em guerra, mas já não estamos propriamente em paz. E temos que perceber que o tema mais importante da nossa geração é a Ucrânia e o que vai acontecer à Ucrânia. Muito bem. Germano Almeida, mais uma vez, obrigado pela tua João Paulo, passagem um por aqui. É sempre um prazer estar a conversar contigo. Fica à espera do próximo livro. Espero que já estejas a escrever outro. O Colapso da Verdade, fica aqui a dica. Assim que nos ouve, já sabe, uma edição da Ideias de Ler, uma chancela da Porto Editora. O Colapso da Verdade, então, a reeleição de Trump e o risco democrático na Europa e no mundo. Bem-ajas. Muito obrigado.